chegando aqui no mais um episódio do Bora Agir Podcast e hoje com uma convidada especial que o currículo dela não coube, então vou ter que ler para apresentar ela, de tão especial que ela é. Ela é neurocientista com mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociências, pesquisadora visitante na Universidade de Toronto, Canadá, instrutora de Mindfulness, professora e palestrante em saúde mental e bem-estar, estudante de psicologia, meditadora, dançarina e corredora de rua. Ela é a Geice Araújo. Oi, Pedro. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde mental, saúde física e mindfulness. Com certeza. E esse termo assim que a gente a princípio escuta, o que é mindfulness. Então hoje a gente vai esclarecer um pouco sobre esse assunto para você ver se ele pode lhe ajudar ou não na corrida e no seu dia a dia. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos mostrar os nossos patrocinadores, né? Que ainda não temos, mas nos próximos episódios eles estarão aqui para a gente dar um maior engajamento no nosso podcast. Mas voltando aqui, Geice, mais uma vez, muito obrigado por estar participando. E o que seria mindfulness? A gente já chegou com essa palavra estranha e já para esclarecer o que seria isso e como isso pode ajudar na corrida de rua. Bora agir, né? Bora agir, bora lá. Então, mindfulness, esse termo em inglês, né, em português, a tradução seria atenção plena, ou consciência plena. Eu gosto de falar sobre mindfulness como um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde a gente escolhe voltar-se para o momento presente e estar presente naquilo que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo. O que é extremamente desafiador hoje em dia, já que a gente está sempre se projetando lá para o futuro, imaginando as coisas que vão acontecer, ou relembrando coisas do passado, e isso vem junto com algumas emoções que podem atrapalhar a vivência do momento presente. Além desse estilo de vida, mindfulness ou atenção plena, também é uma habilidade metacognitiva. O que seria isso? É uma habilidade que nós, seres humanos, temos da gente perceber onde a gente está, da gente perceber como é que está a nossa mente, da gente perceber que é possível observar os pensamentos e escolher o que fazer sobre eles. Então, eu já aproveito para desmistificar a história de que a gente fica com a cabeça vazia e fica sem pensar, porque muitas pessoas acham que praticar mindfulness significa esvaziar a mente ou ficar com completa ausência de pensamento. E não é bem por aí. Na verdade, essa habilidade metacognitiva, a gente consegue treinar essa habilidade através de alguns exercícios que a gente chama de exercícios de atenção focada, como, por exemplo, as práticas de meditação. Então, através da meditação, a gente consegue trabalhar essa habilidade, trabalhar o nosso foco atencional voltado para o aqui e agora, voltado para o momento presente, que acaba influenciando em tudo, acaba influenciando na nossa atenção, na nossa memória, acaba influenciando na forma como a gente se relaciona com o mundo e também na forma que a gente corre, né? Porque a corrida é uma grande meditação ativa, né? Muita gente entra na corrida já também para fugir desse mundo acelerado que a gente tem hoje em dia, né? Completamente. Internet, celular ali na mão, informação aconteceu lá na China, a gente já tem no mesmo momento. Então, olhando assim de cara, o mindfulness é um desafio para a pessoa conseguir colocar ele como um hábito na vida. Uhum. E se a pessoa está com passando os dias muito rápido, que eu sempre escuto, não, o ano já está em agosto, a vida está passando rápido demais. Como o mindfulness podia ajudar nisso? Uhum. Não ter essa sensação que a vida está passando e você não está fazendo nada. Uhum. Então, extremamente desafiador, porque hoje, né, tá tudo muito corrido e a gente está sendo exigido cada vez mais a ser cada vez melhor e fazer cada vez mais coisas em menos tempo. A história de performance e resultado, então eu tenho que fazer tudo
muito bem feito e muito rápido. Exato. Sendo que essa ideia, essa concepção, faz com que a gente acabe entrando em um processo de alerta constante e de autocobrança imensa. Então, a gente começa a mobilizar o nosso sistema de modo que é como se a gente estivesse numa guerra, ou como se a gente estivesse lutando pela nossa sobrevivência o tempo todo. Sempre alerta ali. Sempre alerta. Então, se eu estou sempre alerta, preocupado com o que vai acontecer amanhã, com o que eu tenho que entregar amanhã, com essa minha melhor versão que eu tenho que ser amanhã, e se cobrando demais porque parece que nunca está suficiente o treino, nunca está suficiente o que a gente faz no trabalho, nunca está suficiente o que a gente estuda, nunca está suficiente o que a gente é. Então veja que por esse caminho a gente acaba entrando em estados de consciência de modo que a gente começa a se desvalorizar e a não reconhecer o nosso potencial enquanto ser humano. Então, o Mindfulness vem como uma possibilidade de a gente começar a voltar para o aqui e agora, mesmo que estar presente seja desconfortável, mesmo que esse aqui e agora seja extremamente difícil de estar, porque, na verdade, é muito fácil quando a gente fala em meditar, quando a gente fala em estar presente, quando está tudo certo, né? Quando todos os boletos estão pagos, quando está tudo certo com a saúde, quando o relacionamento está ok, quando o país está incrível, é fácil fazer isso. Difícil fazer isso, estar presente, é no caos. É quando a gente tem os boletos, quando a gente está doente, quando a gente está diante de desafios emocionais importantes. Essa é a dificuldade. Mas, no fim das contas, a vida é isso. A vida está cheia de altos e baixos. E não tem como, apesar da gente tentar, né, não tem como viver sem o desafio, a dificuldade e o sofrimento. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência de querer sempre o prazer, né? De ter sempre coisa boa, estar sempre sentindo prazer e de diminuir o sofrimento, de não sofrer. E aí fica nessa busca incessante de prazer. E tem um detalhe, né? Às vezes essa busca pelo prazer, hoje em dia às vezes está sendo muito material, né? Exato. Não é nenhuma coisa... E instantâneo. Material instantâneo. E aí explica muito o consumismo, explica muito os comportamentos compulsivos, de modo, por exemplo, o uso de rede social. Por que a rede social vicia tanto? Porque tem novidade o tempo todo. Então a gente está no tédio da nossa vida, no desconforto da nossa vida, da nossa rotina, e aí tá difícil sustentar ali, a gente vai buscar uma realidade outra, mesmo que seja uma realidade virtual, como as redes sociais. Fugindo da realidade. Fugindo, e aí a gente abre a rede social, abre o Instagram, por exemplo, e aí tem sempre algo novo acontecendo. Esse algo novo acontecendo faz com que o nosso cérebro libere neurotransmissores que vão fazer com que a gente queira mais, porque a novidade, de certa forma, é uma recompensa. E aí, sendo uma recompensa, diante daquele desconforto que eu tô, da ansiedade, da tristeza, do tédio, quando eu me sinto um pouquinho melhor, então eu entendo que aquilo ali, ou fazer aquilo ali, vai me ajudar a ter um pouquinho mais de prazer. E aí eu repito. E aí, quando eu repito essa atividade, com a repetição, isso vai se tornar um hábito. E o vício e o hábito estão ali juntinho. Então, as redes sociais, elas são tão... elas nos prendem tanto devido a isso, né? Porque a gente está tentando fugir do presente. E tem aquela recompensa imediata ali, como você fala. Novidade, eu quero ver isso, gosta. Exatamente. Liberação de dopamina, a gente fica muito alerta também o tempo todo. Então, faz com que a gente queira mais, e fique cada vez mais rápido. Então, veja como que... O contexto que a gente está vivendo hoje não facilita a gente estar presente. Na verdade, é como se a gente estivesse sempre escapando desse presente, né? Ou para o futuro, ou para o passado, ou para uma outra realidade que é o metaverso agora, né? Que você pode estar em outro lugar. E era uma coisa que eu ia falar de pandemia, que muita gente ficou em casa, muita gente pós-pandemia ainda está com alguns probleminhas, procurando profissionais que trabalham com mindfulness, com os psicólogos, tudo, para tentar resolver essas questões que na pandemia ficaram à flor da pele. Questões que a pessoa não sabe lidar e teve que ficar em casa para conversar com alguém e ter essa interação. Como profissionais como você que trabalham com isso podem ajudar essas pessoas com essas questões? Eu costumo dizer que a pandemia ela primeiro nos jogou diante da fragilidade da humanidade, né? Então a gente descobriu que aqueles planos que a gente faz o tempo todo, não necessariamente a gente vai conseguir realizá-los. Então a gente se deu conta da ausência de controle. E se dar conta da ausência de controle é extremamente angustiante.
porque a gente acha que a gente controla tudo o tempo todo. E aí se dar conta disso, naturalmente trouxe essa angústia e trouxe essa ansiedade. Além disso, ficar longe das pessoas, nós somos seres sociais, e aí ficar longe das pessoas fez com que a gente teve mais ansiedade ainda. Isso influencia no sono, então o sono de má qualidade também vai aumentar a ansiedade. Isso vai influenciar no estudo, então você não consegue estudar ou trabalhar direito, vai se sentir mal em relação a isso, e por se sentir mal, vai acabar entrando num processo autopunitivo. Então veja que é uma cascata de coisas que essa pandemia acabou, né, trazendo pra gente, que não facilita estar presente. Be present ficou longe. Ficou longe. Ausente, e offline. Aí, e só que, curiosamente, as pessoas, durante a pandemia, exatamente por experimentarem essa ansiedade, essa angústia, essa certa agonia de o que eu vou fazer agora? Então, algumas pessoas se abriram mais a algumas práticas comportamentais, como a prática de mindfulness, que é essa prática onde você só precisa de você. Você não precisa estar em um lugar específico, você não precisa respirar de uma maneira específica, você não precisa usar absolutamente nada. Você precisa de você disponível para experimentar como é estar nesse presente. E aí a gente tem um foco, então é como se fosse uma âncora onde a gente vai redirecionar a nossa atenção. Geralmente é a respiração, pode ser o corpo, pode ser sons do ambiente, pode ser um copo na minha frente. Então tudo serve como âncora, pode servir como âncora. E aí a gente vai fazer esse treino de voltar para aqui agora através dessa âncora. E aí repetidamente vai ficando mais fácil porque vai se tornando um hábito. Então ao invés de eu estar com foco, é como se fosse um holofote. Ao invés de eu estar com esse holofote iluminando todos os pensamentos e eu elaborando, entrando na história do pensamento, que me conta sobre tudo de ruim que vai acontecer, Sim. eu volto a minha atenção para a minha respiração, ou eu volto a minha atenção para o que está acontecendo agora. E aí o meu corpo compreende isso e a gente consegue diminuir um pouco aquele estado de alerta, que eu comentei que a gente acaba entrando o tempo todo, agora, né, devido a esse aceleramento do mundo, e começa a relaxar um pouco mais. Então eu diminuo um pouquinho o alerta, eu aumento o relaxamento. Quando eu faço isso, naturalmente a gente sente que o corpo vai relaxando, os músculos eles se soltam, a face fica mais tranquila e a gente acaba separando, né? Corpo e mente, porque é mais fácil de estudar, mas não tá separado. Não tem como separar esses dois aí, não. E se o meu corpo tá mais relaxado, a minha mente tá mais relaxada, isso vai me permitir descansar. Então eu começo a dormir melhor. Se eu durmo melhor, no outro dia eu vou ter uma atenção mais sustentada, consigo focar melhor, consigo estudar melhor, trabalhar melhor, consigo me regular melhor diante das emoções. Quem tem esse controle na qualidade do sono é outra coisa. Uma pessoa que dorme bem para uma que não dorme tão legal, o dia é completamente diferente. É outro, completamente. E aí entra também a importância da atividade física nesse processo, né? Então, enquanto que as pessoas elas começaram a se abrir para essas práticas comportamentais, de entender que é possível se autorregular, né, diante da ansiedade, diante da raiva, diante da tristeza, diante do caos do mundo, através dessa atenção plena à respiração. As pessoas também começaram a enxergar a importância do movimento do corpo, né? Da gente conseguir movimentar esse corpo, mas não é qualquer movimento. É um movimento consciente, que eu costumo falar que o mindfulness acaba se conectando muito com essa parte de saúde física, porque a gente traz uma atenção diferenciada para o corpo quando está em movimento. Então eu consigo me concentrar melhor, ter mais consciência corporal do movimento enquanto eu faço o movimento. E a experiência, Pedro, é outra. É outra coisa. É outra coisa. Então isso a gente já traz para a corrida, né? Você que é corredora também, tá aí próxima de um desafio, você vai contar melhor. E como é que isso pode ajudar na corrida? Esse controle está presente ali na corrida, quais os efeitos disso? Se é interessante meditar durante, antes, depois, quais dos momentos seria interessante você estar presente com você mesmo? Todo tempo, né? Eu acho que é importante. Tem gente be present que tá aí todo tempo. Tem gente que tá longe. Be present não tem. É outra coisa.
É difícil, é um desafio, mas é possível através de treinamento. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muito movimento, muita atividade física, né? A minha primeira formação é fisioterapia, então o meu interesse pelo movimento vem desde muito cedo. E na minha trajetória, no final do doutorado, duas coisas me sustentaram para eu conseguir terminar, né, essa meta de finalizar um doutoramento com saúde mental ainda, né? O pouco que havia foi o que me ajudou a sustentar. Doutorado não é fácil, não. Não é, não. Foi a meditação e a corrida. Então, lá em 2018, eu estava correndo, não corria com muita estratégia, estava com bastante consistência, porque no fim, os efeitos da atividade física, da corrida especificamente, me ajudavam a focar mais, me ajudavam a estudar melhor, me ajudavam a ter mais organização. Em termos de organização mental, a meditação entrava com uma importância imensa, né? Então, quando a gente para e observa a nossa respiração, inclusive a gente pode fazer uma prática aqui daqui a pouco, se tu topar, a gente faz. Com certeza. Que quando a gente começa a fazer isso, é como se a gente estivesse organizando a casa, estivesse organizando a cabeça. A gente vai se dar conta que tem um monte de pensamento, um monte de história contando sobre o que vai acontecer depois, contando sobre o que aconteceu ontem, perguntando a você por que você está fazendo isso, você tem outra coisa para fazer, entendeu? Tem pouco tempo de vida, tá aí, por que você está sentado? Vá fazer alguma coisa. Então, a era da produtividade e da performance faz com que a gente queira estar sempre fazendo algo produtivo, principalmente em termos concretos, né? Estou produzindo algo material, por exemplo, o tempo todo. E aí, com a meditação, a gente começa a entender que a produtividade pode ser tempo de qualidade com você e com os outros. Quando eu começo a ter tempo de qualidade, eu me permito organizar melhor a minha mente, perceber melhor o meu corpo, seja numa postura sentada, seja numa postura deitada ou durante a corrida. Então, durante a corrida, é necessário que muitas pessoas acabam utilizando a corrida como uma forma de pensar nos problemas. Vai correr e fica pensando nos problemas. Como é que é a tua corrida? A minha? Rapaz, eu fico pensando se tá na zona ou não tá. Porque eu tenho que eu tenho a planilhinha. Não, mas eu penso nas coisas, nos problemas, às vezes. Algumas questões que eu fico em dúvida na corrida ajuda a pensar. Então, a corrida você tem um determinado tempo que você vai dedicar a pensar sobre alguma coisa. Né? Se a gente olhar por um lado, você está aumentando a sua frequência respiratória, você está tendo também uma maior oxigenação do seu corpo, isso vai te ajudar a pensar melhor, até criar melhor, né? Tem todo um estudo com criatividade que quando você sai para uma caminhada ou quando você sai para uma corrida, especialmente na natureza, isso vai ajudar você a ter mais insights. Tem a ver com barato da corrida, isso aí? O barato vem depois, já. Tá já a gente chega no barato. Continue. Mas aí quando a gente começa, os primeiros quilômetros geralmente a gente fica devaneando mais, né? Ficar pensando nos problemas que tem que resolver. No entanto, quando você pensa sobre uma situação, neurofisiologicamente falando, você vai fazer com que o seu cérebro ele envie informações para o seu corpo como se você estivesse passando pelaquela situação. Então, se você pensa sobre situações mais ansiosas, situações que te trazem mais estresse, seu corpo vai entrar nesse estado de mais ansiedade, de mais alerta, como se ele tivesse que reagir àquilo. Quando você percebe isso, aí você começa a se dar conta que é possível, ao invés de estar resolvendo esses problemas no momento da corrida, a estar presente na corrida enquanto você corre. Sim. Isso é mindfulness. E aí você começa a redirecionar a sua atenção para o corpo, percebendo os movimentos enquanto você corre, percebendo o ritmo respiratório, né? Como é que está a tua respiração. Você começa a conseguir equilibrar, de certa forma, o teu ritmo respiratório com a demanda do teu corpo, com o que o seu corpo precisa para poder correr. E aí, quando chega nos quilômetros lá, que você tá ali nos 13 quilômetros, 20 quilômetros, meu máximo foi 20, gente, até agora. Né? Então, lá em 2018, eu fazia 14. E aí, isso me ajudou a sustentar lá o doutorado. Agora, eu entrei num processo de, né, resolvi que eu ia correr uma meia maratona e comecei a treinar e colocando mais em prática esse lado da atenção plena na corrida. E aí, o que acontece a gente começa a correr melhor, se cansa menos, porque você está em coerência, a respiração ela está sendo de acordo com o que o seu corpo precisa.
E ao invés de estar nos pensamentos sobre os problemas da vida, a gente está presente. Pronto, então deixa eu pegar um gancho aqui pra galera que está assistindo aí. Você que está assistindo em casa e é corredor, corredora, prestou atenção, né? Se você tá correndo, pensando nos boletos, nos problemas, quando você estiver ali no final do seu treino, vai começar a dar cãibra, a perna vai começar a pesar mais, e não é por causa da corrida. Pode ser que seja, ou pode ser que não, pode ser que seja. Mas tem essa influência da mente, Tem do que você está pensando. Com certeza. Então você aí que tem algum objetivo, correr meia, maratona, 5, 1 quilômetro, e está pensando em vários problemas, cuidado que isso pode estar influenciando. Com certeza, na performance. Na performance. Exatamente. Pensamento be present. Vamos estar presente na corrida, gente. É o Mindful Run. A gente vai estar presente na corrida. E aí, quando a gente começa a estar presente na corrida, aí você começa a experimentar o corpo e a própria corrida de uma outra maneira. Né? Então, é muito mais intenso, né, as coisas que você sente Perfeito. Durante a corrida do que quando você está presente, né? Do que quando você não está ali. E a gente começa a lidar com o desconforto e com o conforto, né? Com a coisa desagradável, a cãibra, a perna tá cansando, você tá percebendo que tá ficando mais sem pulmão, sem ar. Você começa a regular a forma como você reage a isso. E aí, quando você regula a forma que você reage a isso, você não tá necessariamente querendo fugir do desconforto. E aí você consegue informar pro seu corpo que, mesmo com esse desconforto, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí isso se aplica na corrida, isso se aplica na ansiedade, isso se aplica na dor, isso se aplica em qualquer situação onde o mindfulness é possível ser inserido. E aí, na minha experiência enquanto corredora, o que eu percebo? Eu percebo que chega alguns momentos da corrida que é mais desafiador. Tá ali nos 15, 16K, tem uma subida, você tá ali na via costeira, tem um vento batendo, quase te carregando, já tá na volta. E aí eu preciso da minha atenção completamente sustentada na minha respiração. Tiro música. Vai ser a âncora, a respiração. A âncora é a respiração. Tiro música e foco na respiração. É tão focado, e assim, eu lendo alguns trabalhos e vendo algumas entrevistas de corredores, especialmente de longas distâncias, ultramaratonas, é muito sobre o foco atencional, né? Então, para onde você está direcionando o seu foco? Se você está dispersando a sua atenção, está prestando atenção no mundo, está prestando atenção nos pensamentos, tentando resolver problema, você vai gastar mais energia, vai se cansar mais. Se você está com a sua atenção focada no seu objetivo, na sua respiração, você consegue alinhar melhor, gastar menos energia e conseguir terminar de forma mais tranquila. Então, tiro música geralmente nessa parte, para não distrair mesmo. Jayce, tudo bem correr com música? Beleza, cada um vai entender, gosta, né? Vai entender o que funciona, se você gosta, e vai lá com música. Mas a música ela pode distrair e também fazer com que você comece a correr no ritmo da música e não necessariamente no ritmo que o seu corpo está preparado naquele momento. Então, quando a gente começa a tirar esses estímulos, as distrações, fica mais fácil estar presente. E aí você começa a correr de forma muito mais consciente. E aí começa a perceber os efeitos, do barato da corrida que acontece. Olha aí, o que é o barato da corrida? O que acontece com a gente? O que acontece? Quando a gente corre, então assim, a gente já tem vários estudos, tanto em roedores, né, em ratos, quanto em seres humanos, mostrando os efeitos da corrida. Nos animais, a gente já sabe que aumenta aí algumas áreas cerebrais relacionadas principalmente à memória, né? Então, a região como o hipocampo aumenta quando você bota o ratinho lá para correr na esteira. Seres humanos também a gente tem uma alteração no cérebro quando a gente corre, principalmente corridas moderadas a intensas, muito mais moderadas. E aí quando a gente tem aí 1h30, 2 horas de corrida, dá bom. A dica é essa. Tá bom, já fica legal com esse tempo. A gente tem liberação de algumas substâncias que são protetivas para o nosso cérebro. Então isso significa que à medida que a gente vai envelhecendo, é muito comum que a gente vai perder neurônio, a gente vai perder célula neuronal e por isso que a gente começa a ficar com a memória ruim. Por isso que a gente tem muito, né? Porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo. Quanto mais velho vai ficando mais difícil aprender, vai ficando mais difícil lembrar as coisas, né? E a corrida, a atividade física em geral, mas a corrida especificamente,
tem um efeito protetivo, então vai evitar que a gente tenha essa perda neuronal muito forte, porque existe a liberação de substâncias nutritivas no nosso cérebro, como o BDNF, né, que é uma substância que vai fazer com que esses neurônios eles fiquem mais tranquilos ali durante um tempo. Sim. Além disso, também tem a produção de novas células e conexão dessas células, então fica muito mais, o nosso cérebro ele começa a funcionar de uma forma diferente, a longo prazo, né? Não é que eu vou correr um dia e vai resolver. A gente precisa entender. É uma adaptação, tem que ter o tempo de adaptação. Exatamente, tem o tempo de adaptação, tem efeito logo após a corrida, tem efeito algumas semanas depois da corrida e, como qualquer hábito, quanto mais vezes você fizer, mais benefícios você vai ter, vai ficar mais fácil também de fazer, né, de colocar aquilo em prática. Então a gente tem isso, a gente tem uma mudança em algumas áreas cerebrais, principalmente relacionadas à atenção, memória, a aprendizado, a também a forma como você regula as suas emoções, né? Então, regiões importantes para a gente enquanto ser humano. O barato da corrida começa a acontecer, muitas pessoas falam da liberação de endorfina, né? De beta-endorfina, que a gente tem durante a atividade física, mas essa substância não chega necessariamente até o cérebro, ela vai estar lá no nosso sangue. O que acontece, que alguns estudos recentes estão mostrando, é a liberação de endocannabinoides. Então, a gente tem receptores no nosso cérebro, né, dessas substâncias. Então, substâncias que vão se conectar a esses receptores e que vão dar aquele barato de relaxamento logo após aquele pique que você deu durante o longão. Uhum. E isso acontece principalmente em longas distâncias, né? A gente não sente necessariamente o barato com 3 km, com 5 km. Você até sente um relaxamento depois, né? Porque você aumentou aí a circulação, mas aquele barato que eu descobri recentemente... Que a pessoa fica tranquila ali, rindo à toa, qualquer coisa é legal. Então, você que não é corredor, tá procurando aí ficar com a mente mais leve, mais tranquilo, faz aquela corridinha, aos poucos vai evoluindo, vai adaptando o seu cérebro para chegar a esse ponto de você correr e dar aquela sensação boa do exercício que muita gente que não corre ou não faz uma atividade física não sabe. Não entende, né? Por que a gente acorda às 5 da manhã pra ir correr no sábado? Exatamente, porque isso é tá se, como é que se diz? Martirizando, tá se culpando. Tá se punindo tá por quê? se punindo porque acordar cedo no sábado e a galera lá correndo, feliz da vida e tal, porque tem essa sensação boa. É uma recompensa que o corpo dá a ele mesmo, né? Exato, né? E essa recompensa, então tem esse fator fisiológico, a gente tem de fato, né, essa química acontecendo no nosso cérebro, no nosso corpo, de modo que a gente tem uma resposta de relaxamento, você fica lá tranquilaço, né? Tá de boa na vida. E além disso, o fato de você conseguir, né, correr um pouquinho mais, você saber que você consegue, isso potencializa a sua autoestima. Então, quando você começa a acreditar mais que você pode fazer alguma coisa e você vai lá e faz, isso é uma validação do teu potencial. Sim. Então, isso acaba fazendo com que você comece a adquirir mais autoestima, mais autoconfiança, e isso vai reduzir também a ansiedade. Além, né, de toda a química que acontece durante o exercício físico influenciar na redução de ansiedade, isso também vai, né, melhorar a tua percepção de si. E aí, várias dimensões, né? Dimensões de autoimagem, do seu próprio corpo físico, de como você se vê, como você se percebe, de você saber que você é capaz, né? Cara, então, autoeficácia. Isso, a corrida é muito interessante, porque ela, vamos dizer assim, é uma representação da vida, vamos dizer assim, que você tem as etapas. Você vai iniciar, você vai ter os primeiros desafios, você vai se conhecer seus limites, vai perceber se você quer enfrentar aquele bloqueio que você tem ou não. Isso é o que acontece na vida da gente. Então, você ter isso no esporte, numa coisa saudável, que hoje em dia já é mais do que comprovado que exercício físico é o melhor remédio que tem pro corpo e pra mente. A melhor coisa que você pode fazer por você é realmente fazer uma atividade física de forma regular, né? Para evitar declínio cognitivo, então para evitar perda de memória, perda de atenção, para evitar o envelhecimento cerebral, a atividade física. Atividade física em primeiro lugar. Então, ó, seu remedinho aí que você tá tomando para dormir,
não está dando certo não. Faça um exercício, procure se movimentar. A questão do sol também, né, que é muito bom para a nossa saúde, ajuda na qualidade do sono. E a gente falando de corrida, de meditação, de mindfulness, tem gente que pode estar em dúvida em relação a meditação, é a mesma coisa de mindfulness, de yoga, não sei como é que vocês pronunciam. Quais seriam como encaixaria isso? É a mesma coisa? Tem suas particularidades? Como seria essa divisão? Então, tem algumas diferenças. Bora lá. O mindfulness é um tipo de prática que você pode fazer, né? Tem a meditação mindfulness, que é uma prática meditativa que você traz a sua atenção para o momento presente. Geralmente você usa o corpo para isso. Você usa sensações do corpo, né? Então você vai se aproximando dos sentidos, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Você percebe a sua respiração, você consegue se regular a partir daí. E por que o corpo é importante? Porque o corpo é a única coisa que está aqui. Ele não está lá no futuro, ele não está lá no passado, ele está aqui. Então é uma âncora que a gente tem para voltar para o presente. Então a gente usa o corpo muitas vezes como esse facilitador para poder estar presente e praticar a meditação mindfulness. Existem outros tipos de meditação, né? Existe meditação transcendental, onde você vai ficar aí repetindo mantras, a própria, dentro, né, de algumas religiões, que você tem algumas orações, você repete aquela oração, isso também é um tipo de meditação. Algumas pessoas não chamam de meditação, mas se a gente for ver o que é, né, a meditação em si, meditar significa se tornar familiar. Eu lembrar de lembrar, me torno familiar com aquilo que está presente aqui e agora. Se eu me torno familiar, vou me tornar familiar com as sensações do meu corpo, com as emoções que vêm a partir da percepção dessas sensações. Então, isso é a meditação. Essa meditação, mindfulness, então, mindfulness pode ser um tipo de prática meditativa, mas nem toda meditação é categorizada como mindfulness. Sim. Mas mindfulness também é um estado de consciência, é também um estilo de vida. Então, a gente consegue até medir com questionários, por exemplo, o quão mindful você está. E o quão mindful fazer esse questionário. E o quão mindful você tem facilidade de ser. Então, porque você tem uma personalidade, você tem características suas que podem facilitar ou dificultar esse estado de consciência presente, né? Mas isso também, por ser uma habilidade, é treinável. Então a gente consegue modificar essa propensão a estar presente através do treino. E qual é o treino? Através da meditação mindfulness. Jace, eu preciso sentar com as perninhas cruzadas em lótus, assim, igual Buda, e ficar lá na montanha para meditar? Não, você não precisa disso. Você pode fazer a prática deitado, você pode fazer a prática sentado numa cadeira, você pode fazer uma prática correndo, você pode fazer uma prática caminhando, você pode fazer uma prática comendo, você pode fazer uma prática conversando com alguém. Então, o que conta, né, como uma prática de mindfulness é como você está ao fazer o que você está fazendo. É uma atitude de curiosidade. Eu estou curiosa a respeito do que está acontecendo. Eu perceber como é estar diante de Pedro. Como que isso afeta o meu corpo? O que é que eu sinto ao estar aqui? Quais são as sensações desse espaço? Então, isso é ser mindful, isso é estar presente, é estar atento. Não é não sentir raiva, não é não sentir ansiedade, não é não pensar. É a atitude que eu tenho diante de tudo que acontece. Então, isso seria a categoria de prática de mindfulness. Yoga, geralmente, existem vários tipos de yoga, várias formas de se praticar yoga. Também existe meditação dentro do yoga e também tem alguns asanas, por exemplo, né? Então, o yoga, asanas que são as posturas. Sim. As posturas que você faz. Traduziu pra mim. Você vê o povo botando assim as pernas lá em cima, né? São os asanas. E na verdade, o yoga também é um estilo de vida, né? Uma forma de você estar no mundo. E também tem algumas características de atitudes que são muito parecidas com o mindfulness. E é bem corporal também, né? E é bem corporal, porque tem algumas linhagens, né, do yoga que acabam trazendo o corpo como uma ferramenta para que você consiga estar
melhor, digamos assim, ou viver melhor, mesmo diante dos adoecimentos e do sofrimento do mundo. Então tem o yoga. Então a meditação, nem toda meditação é categorizada como meditação mindfulness. A gente dentro do mindfulness pratica, né, principalmente práticas de atenção concentrada, de focar a atenção em alguma coisa. Pratica também alguns exercícios de perceber tudo que está acontecendo no ambiente, que é o que a gente chama de monitoramento aberto. Pratica o relacionamento com o outro, relacionamento com o alimento. Então a gente começa a estar mais consciente de tudo que a gente faz. Perfeito. E aí isso seria o estilo de vida mindful, que é possível. Com certeza, mas treinável. Treinável. É possível e treinável. Exatamente. E isso é uma coisa, para quem está assistindo a gente aí em casa agora, no seu celular, no YouTube, qual não? Teria alguma hora mais indicada para fazer o mindfulness de manhã, que a pessoa está mais tranquila, no meio do dia, à noite? Tem algum horário que seria mais indicado? Ou... Então, é o horário que funciona para você. Exato. É igual a corrida, assim. Na verdade, a gente corre de manhã, né, evitando o sol de Natal, também tem toda uma questão fisiológica aí que de manhã facilita. Mas, se eu não consigo correr de manhã, se eu não sou uma pessoa... se eu não sou uma pessoa que... não sou uma pessoa matutina, tenho muita dificuldade de acordar cedo, eu não preciso necessariamente acordar de 4 horas da manhã para ir correr. Não preciso fazer isso. Principalmente se eu estiver iniciando um hábito. Né? Para que a gente construir um hábito, tem alguns elementos importantes. E um deles é a afetividade. Eu preciso gostar daquilo. E eu preciso facilitar o processo. Se eu não tenho facilidade de acordar cedo, e agora eu decidi que eu vou correr, e vou correr de 4 da manhã... Obrigar a acordar cedo. Você vai ficar com raiva daquilo. Pode ser até ótimo, depois que você foi, se sentiu bem ali, bateu ali o endocannabinoide, a endorfina, você tá felizão. Mas até chegar ali, existem muitos obstáculos. Inclusive o seu próprio perfil comportamental. Sim. Então, na meditação, o ideal é que você faça naquele horário que é possível para você. Ai, gente, não posso fazer de manhã, porque de manhã é uma loucura, tem que levar a menina na escola, tem que sair correndo para atender. Não dá. Beleza, faz de meio-dia, faz à tarde, faz à noite. O benefício da manhã é que você vai sentir os efeitos durante o dia. Então, ao invés de você acordar correndo, já pensando que vai dar conta de todo o mundo... O dia todinho já está feito na cabeça. O dia todinho já está feito, o seu corpo já começa a entrar nesse estado de mais alerta e de correria. E você está sempre num lugar pensando aonde você vai estar depois. Nunca presente. Nunca presente. Aí você chega à noite, esgotado, vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro. Acontece o quê? Fecha os olhos, já vai pensando no outro dia. E tudo que deixou de fazer no dia. E também julgando o que você fez, que poderia ter sido melhor, não é assim? Mas essa questão de julgamento é muito das redes sociais, porque é a comparação. Também, você vai dizer eu também. Porque é muita comparação. Você vê a vida do outro ali perfeita, né? Ah, tá viajando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não vê os bastidores. Então, você, inconscientemente ou conscientemente, você vai se comparando e dizer, poxa, porque eu tô ralando aqui e não tá dando certo. Tem esse aspecto, né? E por esse lado as redes sociais são terríveis. Mas no fim a gente sabe que tem um bastidor que não necessariamente representa aquilo ali que a pessoa tá mostrando. Tem gente que não sabe não, tem gente que, ixi, o bicho é isso aí mesmo. Não sei. E aí a gente vai e volta, né? Escolhe voltar pro agora e observar a nossa rotina. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, Pedro, para os meus alunos. Pois faça. Que é a pergunta seguinte: como eu posso me cuidar melhor hoje? O que eu posso fazer de melhor por mim hoje? Às vezes eu não fazer nada, porque eu tô tão cansado de estar sempre fazendo alguma coisa que o melhor que eu posso fazer é não fazer absolutamente, vou tirar o dia de folga. Ai, gente, mas eu não posso porque tem os boletos para pagar e tem muita coisa para fazer, já começa a falar, a respiração já acelera. Toda tensionada, tudo. E aí a gente faz, então diante desse caos, diante do não poder tirar um dia off, será que a gente consegue inserir dentro da rotina, dessa rotina mesmo, que tá cheia de coisa, alguns momentos de checagem, que eu chamo momentos de checagem, onde a gente vai perceber como é que eu tô, como é que tá o corpo, como é que tá a respiração,
Ah, gente, não tem um tempo não. Tem que você gasta aí 30 minutos, 1 hora no Instagram sem nem perceber. E quem tá assistindo agora a gente aí? A gente pode fazer uma prática? Bora. Vamos fazer. Então, para você que está aí assistindo a gente vai escolher uma postura confortável aí onde você está. Não precisa ajustar nada de ficar em lótus nem nada disso, aí onde você está. Não precisa nem fechar os olhos se você não quiser. Mas, se você estiver num lugar seguro e quiser fechar um pouco os olhos, fica mais fácil sentir o corpo quando a gente fecha os olhos, certo? Então, se você quiser ficar de olhos abertos, só preste atenção num ponto à sua frente, como se você estivesse focando nesse ponto na sua frente, diminuindo a quantidade de estímulos que tem ao seu redor. Mas, se for possível ficar de olhos fechados, feche um pouquinho os olhos. E vai convidando a sua atenção, a sua consciência, a perceber esse espaço onde você está. Percebendo sons, se dando conta da temperatura do ar que toca a sua pele. Vai percebendo como é que está o seu corpo nesse momento. Notando os seus ombros, percebendo se existe alguma tensão, algum excesso de tensão aí. E ao se dar conta, se houver um excesso de tensão, veja se é possível liberar soltando os seus ombros, soltando os seus braços, se dando conta da sua respiração. Essa respiração, que nesse momento pode acontecer no seu abdômen expandindo ao inspirar e relaxando, soltando o ar, soltando o seu corpo ao expirar. Percebe como é possível respirar nesse momento. Se é possível para você respirar um pouco mais profundamente. E vai se dando conta de como é experimentar essa respiração. Vai se dando conta do contato do seu corpo com a cadeira ou com o lugar onde você está. Sentindo suas pernas, seus pés, o peso do seu corpo nessa superfície. Voltando a perceber a temperatura do ar que toca a sua pele, os sons. E aos poucos, devagar, no seu tempo, vai abrindo os olhos, vai se percebendo nesse lugar, agora de olhos abertos. Mantendo essa atenção de forma gentil na sua respiração, mesmo de olhos abertos. Vai mexendo o seu corpo, atendendo alguma necessidade, talvez alongando o pescoço. E veja como é habitar esse novo momento. Eita! Quase que eu não voltava desse momento. Chegou o olho e ficou pesado aqui. Como foi essa experiência, Pedro? Me conta. Poxa, muito... É interessante a gente se perceber, porque a gente estava aqui conversando, a gente não está pensando na nossa perna, não está pensando como a gente está sentado, a gente está pensando aqui na conversa, tudo, o que está acontecendo. Aí quando você para, respira, percebe que os ombros estão perto da orelha, as costas, como você está sentado, a pressão na cabeça, tudo, você vem para onde você está.
Você vem pra onde você tá. Você não tá aqui, você tá todo. Você tá todo. Não E é? veja qual a potência de estar todo. Sim. Né? De, além de pensar sobre isso, você sentir isso. Né? Sentir como tá esse ombro, como é que tá essa perna, como é que tá essa respiração. E isso a pessoa consegue fazer a qualquer hora aqui. Qualquer hora. E veja como você se sente em termos de... Tem algum sentimento que vem quando você percebe como é que tá o ombro, como é que tá a perna, como é que você tá se sentindo agora? Sinceramente, o que eu percebi é por que tá assim, por que você tá tão armada aí, tão... Uhum. E aí quando você se dá conta, né, de que existe que o corpo tá armado, que ele tá alerta, né, e você pergunta o porquê, você mesmo pode dar um certo comando pro corpo e dizer, tá tudo bem. Sim. E aí você pode soltar. Uhum. E aí você solta os ombros, aí a face, ela começa a relaxar. E aí a sua respiração, ela começa a ficar um pouquinho mais lenta, mais tranquila. São coisas que estão no piloto automático que a gente nem dá conta do que estão acontecendo ali, né? Só pensando. O que é agora, o que é agora. Show. É exatamente o que acaba trazendo a ansiedade, né? Porque a gente está sempre nesse mental, sempre elaborando situações, geralmente situações negativas, catastróficas. E se você fez também essa prática aí, se você fez com fone de ouvido, show. Se não fez, volta e faça de novo com fone de ouvido. Que a pessoa ouvindo ali no ouvido só, vixe, quase que tá sentindo tudo aqui. Muito bom. É imersivo, né? Oxe. E isso pra quem tá na correria louca deve ajudar, incrível, né? Exato. Então, quando a gente não tem, ou a gente não se permite ter um tempo de descanso, fazer esse tipo de checagem, esse tipo de exercício, a gente fez, eu não marquei o tempo, mas deve ter dado aí 3 minutos, 5 minutos, não sei. São 5 minutos, gente. 5 minutos. Será que não tem 5 minutos no dia? Será que não tem 5 minutos? São 5 minutos que podem mudar completamente o teu dia. Colocar você em um estado de mais equilíbrio, um estado de mais homeostase, colocar você mais tranquilo para que você consiga lidar com o resto do dia. Né? Então você pode fazer isso antes de começar a trabalhar, antes de começar a atender alguém, antes de começar a estudar é ótimo, porque a gente está fazendo um treino atencional. Eu convidei a atenção de vocês para vir para cá, para o corpo. Né? Ao invés de ficar dividindo a atenção com várias outras coisas. Vários estímulos. Por isso que eu falei do fone de ouvido, que já traz você também para tirar as dispersões do ambiente que a pessoa tá. Exato, exatamente. E aí quando a gente faz isso, o corpo você se dá conta que ele muitas vezes está armado, você desarma. E aí fica mais tranquilo. Aí, geralmente você experimenta um sentimento de mais calma, de mais tranquilidade. Você começa a pensar melhor, ter mais clareza dos pensamentos. Antes que estava tudo desorganizado, é como se você tivesse, E dá uma sensação boa de fazer isso, né? Parece que você respirou. Parece que você respirou. A realidade é essa. Parece que você estava ali e... Opa, voltei. Não sei se você acompanha o Murilo Gun também, que ele tá nessa vibe de esvaziar tudo. Ele tá. Tira o barulho daqui e dali. Que ele era todo agitado. Não sei o que. Agora esvazia. Esvazia pra escutar o que realmente... Tirar os excessos. Tirar os excessos. Porque quando a gente fala esvaziar, parece muito difícil. Pô, a gente tem medo do vazio. Eu vou querer esvaziar? Quem é que quer estar no vazio? Cheio de caixa na cabeça. Quem é que quer? Não, e aí o convite, né, que eu sempre faço é pra gente experimentar estar com o que tá aqui. Quando eu me dou conta da tensão, quando eu me dou conta da ansiedade, quando eu me dou conta da tristeza, é possível fazer alguma coisa sobre isso. Mas se eu não me dou conta disso, ou se eu simplesmente quero que isso vá embora, porque eu não quero, a gente está sempre querendo prazer, né, e não sofrer, a gente não vai se tornar familiar com isso. E quando a gente vai se tornando familiar, é que é possível a gente habitar um mundo, ou estar nesse lugar, né, nessa existência, com tudo que essa existência traz, que são as emoções. Né? Ninguém quer virar um robô. E aí quando a gente traz isso para a corrida, né, especialmente diante de provas que pode bater uma certa ansiedade, com certeza vai bater, principalmente quando você bota metas ali, então, coisas que você tem que fazer, que aí vem também a autocobrança, né, e a dúvida sobre será que eu vou conseguir, os julgamentos novamente, e os julgamentos, será que eu treinei direito, será que eu comi direito ontem, será que eu dormi direito? Então
quando a gente começa a trazer esse tipo de atitude, e aí mais uma vez eu volto para o que é mindfulness, né? Esse tipo de estilo de vida, com essa atitude de mais cuidado com a gente, todo o resto vai se desenrolando de forma mais consciente. Então a corrida, você pode fazer essa prática antes de correr, para entrar na corrida. Então sentir o corpo, alongou, fez ali o educativo, sente o corpo. E vai, quando você tá na corrida, traz essa atenção pro corpo. Você tá correndo de olho aberto, tá tudo bem, não precisa fechar o olho. Não fecha o olho na corrida, pelo amor de Deus. É bater, atropelar. Porque o pensamento antes é o quê? É agora. E agora? E vai somando tudo ali, a pessoa, é agora. E esquece as sensações, esquece de estar ali. Como dizia Chorão, Charlie Brown Jr., o melhor da vida é a sensação de paz e amor. Então, você sentir, às vezes eu acho que a gente não sente mais. A gente só tá indo. A gente tá no piloto automático. É mais fácil. É impressionante. É mais fácil. Mas foi uma adaptação da gente. É um modo de sobrevivência. Sabe? Eu vejo como isso. Sim, é um modo de O piloto automático, ele acabou se tornando um modo de sobrevivência devido à quantidade de coisas que a gente tem pra fazer e dar conta. Exato. Que é humanamente impossível. Então a gente liga o piloto automático pra não sentir. E aí eu lembrei de outra coisa. Você falou de piloto automático. Você já assistiu Clique? O filme? Ai, não lembro. O do controle remoto? Já. Que ele tem o controle e fica pulando as partes que ele não quer. Aí ele fica no piloto automático em muitos momentos da vida dele e não percebe o que aconteceu. E quando ele já tá velho e não viveu, não estava presente em momentos importantes. É um filme de comédia, mas que passa uma super mensagem. Poxa, eu já vi, meu amigo. Deixa eu ali dar um abraço na minha mãe, não. Tipo isso. Porque a gente vai se dando conta que o tempo passa e o tempo é finito. O nosso tempo é finito. Sim. E ninguém sabe quando é que a gente vai morrer. Posso morrer daqui a pouco. Não, morre não. Posso morrer agora. Mas quando a gente começa a refletir sobre essa finitude, a ideia é que isso nos traga para o presente e que a gente consiga utilizar isso a nosso favor de modo que a gente tenha mais relações com significado, que a gente tenha uma vida do jeito que a gente quer ter, que a gente consiga viver da forma que faz sentido pra gente. Sim. Né? Então a gente vai se apropriando da nossa vida e não deixando simplesmente a coisa andar num ritmo outro que não é meu. Então o piloto automático entra como esse modo de sobrevivência, mas chega um momento que a conta chega. Geralmente a conta vem através do corpo. Vem através de dores articulares, de dores musculares, vem através de enxaqueca, vem através de adoecimentos físicos para te fazer parar. Sinais. Porque se você não para porque você está se cuidando, se está cometendo algum excesso, o seu corpo vai fazer você parar em algum momento. E é muito comum, Pedro, que chegue para mim pessoas em estados de adoecimentos graves, né, de tipo câncer, em fase já ou acabou de descobrir e quer saber lidar com isso, ou já está numa fase mais terminal e que quer conseguir viver aquilo plenamente. Sim. Então tem um componente de aceitação da doença aí importante. Mas isso me faz refletir muito sobre o processo de autocuidado que acaba sendo, de certa forma, vinculado a crises gravíssimas ou a adoecimentos gravíssimos. A gente só vai se cuidar quando adoece. E nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa também falar sobre a importância da promoção de saúde e prevenção de doença, não só o tratamento de doenças. Um dos objetivos do Bora G, trazendo aqui profissionais dessa qualidade para trazer essas informações que muita gente não sabe. Muita gente não tem mindfulness. Vai pensar que é o quê? Que é, sei lá, um jogo novo. Aí quer usar, aí tem muita gente que chega pra mim com muita ansiedade. E aí quer usar o mindfulness na crise de ansiedade. Ai, porque eu tô muito ansiosa, não tô respirando direito. Já tá no limite. E você não vai conseguir fazer, se você não tem um mínimo de estabilidade de atenção, você não vai conseguir se regular através do mindfulness na crise. Você não vai correr uma maratona sem treinar. Senão você vai se ferrar todinho.
Exato. Então é treino, a gente começa antes para que na crise a gente possa evitar a crise, ou se a crise acontecer, ela não tenha uma intensidade tão grande, a gente consiga sair dela de forma mais rápida, né? Então não é uma pílula mágica, né? É um estilo de vida, é uma coisa que eu escolho todo dia, fazer as minhas checagens no corpo, escolho todo dia, ao invés de parar para meditar só 10 minutos, é como se tudo que eu faço tem uma qualidade de presença, né? Porque 10 minutos, o que são 10 minutos em 24 horas? Zero. Né? Então é preciso que a gente pense por esse lado, né? Então, de prevenção, porque gente, a gente está aqui, a gente pode viver bem, a gente pode viver melhor, viver com qualidade, a gente pode ter prazer também, mas a gente também vai ter sofrimento. Então, como que eu posso me cuidar melhor diante desse sofrimento? E Mindfulness vem muito como esse convite, né? Então, como é que eu posso me cuidar melhor hoje? Como é que eu posso correr melhor hoje? Melhor não no sentido de cobrança, de desempenho, mas de qualidade de você estar presente com você durante aquilo, durante a corrida. Eu já vou fazer na próxima corrida. Faça. Inclusive, posso mandar um áudio pra você, que eu tenho umas práticas. Pronto, fone de ouvido. Tem umas práticas. Imergindo lá. Que aí você pode usar antes e depois da corrida. É incrível. Gente, experimentem isso. Façam uma prática. Fazer depois da corrida também? Faz uma prática rápida. Logo após? Logo após. Porque aí você tá ali, né, com seus endocannabinoides, você tá ali com as suas endorfinas. A galera ali. não vai entender de nada, tá passando mal. Você tá ali com aquele barato da corrida, com seu corpo todo ativado, e aí quando você volta a atenção pro corpo, você vai prestar atenção no como é que teu corpo tá, é um mundo de sensações, e aí você consegue se dar conta que você tá vivo. E viver pode ser bom. Sim, com certeza. Principalmente se você estiver ali, vivendo. Exatamente, e aí você começa a dar um outro significado pro viver e pra própria corrida. Porque é algo que a corrida ela não vai ser só uma corrida, ela é uma experiência de vida, de estar vivo. Então depende de como você vive essa corrida. Cara, isso aí mesmo. Existem vários mundos na corrida, chegamos em mais um deles. Exatamente, é uma corrida mindful. Sério. Você tá ali pra... Eu tenho essa consciência. Em alguns momentos da corrida eu presto atenção na pisada, no ritmo que eu tô, na respiração, principalmente quando aperto um pouquinho a velocidade, penso ali nela para controlar, mas não nela toda. Mas tem essa consciência, pelo menos, né? Tem. Isso é Só ótimo. não faço durante o dia, mas vou começar a fazer agora. A partir de agora... E você também que está assistindo aí a gente aí, você vai começar a fazer também. E cara, que papo interessante. Por mim eu ficava mais uma hora aqui a gente conversando. A gente fica. Mas nós temos compromissos a seguir. Então, se você gostou aí do nosso bate-papo, eu adorei. Se você gostou, se inscreve aí. Pode me chamar de novo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu que tá acelerado demais, tá? E manda seguir a Geice também. Onde a galera pode te encontrar, Geice? Então, o meu Instagram é geice.araújo, GEISSY.araújo. Lá eu compartilho dicas sobre como é que a gente pode viver de forma presente, né? Tanto na alimentação, nas relações, na corrida. Então, sempre após os meus longões, eu estou fazendo ali um relato de experiência onde eu trago neurociências, psicologia e mindfulness, né? E como que isso pode nos ajudar a experimentar melhor essa corrida, essas experiências de vida. E também eu tenho um canal no YouTube, também do mesmo jeito, Geice Araújo, onde eu disponibilizo algumas práticas de mindfulness gratuitas, então vocês podem usar aí antes de correr e depois de correr. A galera da edição vai botar aqui, né? Tudo bonitinho, só... E aí, experimentem e me contem. Me contem depois como é que foi essa experiência, se fez sentido pra vocês. E espero que vocês possam se beneficiar e trazer esse novo olhar pra corrida, né? Uma corrida mindful. Quem assistiu aqui, garanto que já mudou, pelo menos plantou a sementinha ali. É isso. E pra finalizar, você queria deixar alguma mensagem, alguma coisa? Fica à vontade.
Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, o espaço. É sempre muito, muito gratificante para mim compartilhar o que faz sentido, né? Então, mindfulness para mim é algo realmente que transformou a minha vida e eu quero que as pessoas experimentem também, porque eu já tenho tenho centenas de alunos que também se beneficiaram dessa prática, não só na corrida, mas na vida, né? De viver melhor, e quando a gente começa a estar mais presente, a viver melhor, a gente começa a observar o mundo, enxergar o mundo, estar de forma diferente no mundo, também na corrida. Então, agradeço mais uma vez e que vocês possam, né? Então, que vocês possam experimentar esse novo estilo de vida, que vocês possam se permitir, se encontrar, né? Esse encontro com você, porque é através desse encontro com a gente que a gente começa a observar como é possível me cuidar melhor hoje, como é possível viver melhor hoje, mesmo em meio a esse caos. É possível, é treino, é prática, né? E você também pode sentir isso. Muito obrigada. Então, galera, esse foi mais um episódio aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu like, curte aí, porque você viu, né, a qualidade do papo. Vão vir mais convidados, mais informações importantes para você. Se você também ainda não me segue nas redes sociais, lá no Instagram é Pedro Físio Cardoso, várias informações que você pode encontrar de corrida. E esse é o Bora Agir, trazendo informações de qualidade que vai fazer você viver mais presente. Valeu, Geis. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, galera. Valeu!